Olá pessoal, seja bem-vindo para mais uma aula do curso Auditoria e Consultoria. Hoje iremos falar sobre consultor e gestor. Nessa aula será abordado diferenças entre consultor e gestor, integração entre fundamentos teóricos, ferramentas de consultoria e habilidades de consultoria. Ao final dessa aula, você será capaz de entender a diferença de um consultor e gestor, compreender metodologias utilizadas para facilitar a consultoria, compreender as habilidades de um consultor. Diferenças entre o consultor e gestor. No mundo dos negócios é muito falado sobre consultor e gestor, mas qual a diferença entre consultor e gestor? Consultor, profissional que ajuda as empresas a atingir suas metas através de seus conselhos e recomendações para a empresa. Gestor, responsável por um determinado departamento na empresa. Qual que é a diferença de um consultor e um gestor? O consultor é justamente, como informei na aula anterior, que é aquele profissional que a empresa contrata para que ele venha até a empresa e preste mão de obra qualificada em determinada atividade que a empresa está tendo dificuldade com os funcionários que já existem lá na empresa. E o gestor é justamente o seu chefe, o meu chefe, é aquele que fica diariamente tendo contato ali na empresa. Então, um consultor, ele é para auxiliar a resolver um problema específico e o gestor é aquele funcionário que está presente diariamente na empresa, coordenando uma equipe. Resumindo, o gestor é o seu chefe. Para você entender melhor como que funciona a consultoria no mundo real, vou te dar um exemplo. Vamos supor que tem uma empresa de logística. E essa empresa de logística, ela não tem controle da quantidade de produtos que ela tem, da quantidade de produtos que ela tem que importar, e a quantidade, ela não tem controle de nada. Então, o que ela vai fazer? Ela vai contratar um consultor que tem essa especialidade, conhecimento em logística, e esse consultor, ele vai direcionar, ele vai comunicar ali dentro da empresa como que pode ser feito essa questão do estoque, como organizar, como ter o controle. É justamente assim que funciona um consultor no mundo real. Integração entre fundamentos teóricos, ferramentas de consultoria e habilidades de consultoria. Nessa aula, iremos falar que temos vários segmentos dentro da consultoria. Como foi informado, a consultoria pode ser contratada em determinada atividade. Mas no mundo real, a consultoria tem várias. Tem consultoria financeira, tem consultoria estratégica, tem consultoria em engenharia, tem várias modalidades. E eu vou dar alguns exemplos para que você consiga compreender. Consultoria estratégica, focada em identificar os pontos fortes e fracos, forças e fraqueza, em identificar as ameaças, fazer um projeto organizacional para conhecer e organizar melhor os processos. Geralmente é utilizado a metodologia SWOT. Essa metodologia ela é muito conhecida até por quem audita empresas. Essa metodologia ela é utilizada para você entender qual que é os pontos estratégicos dentro de uma empresa, qual que é a parte de força, qual que é a parte de fraqueza, aonde ela consegue se destacar em oportunidades no mercado, qual que são as ameaças. Vocês podem ver que dentro tem um exemplo ali da metodologia que fala assim, ambiente interno e ambiente externo, ou seja, ambiente interno, como que é as atividades ali da empresa. Ambiente externo, como que funciona a empresa em questão com o cliente. Então, forças, quais são os pontos fortes do seu produto ou negócio. Fraquezas, quais são os pontos de melhoria do seu produto, o negócio. Oportunidades, quais são as oportunidades do mercado. Ameaças,
quais são as ameaças do mercado. Você entendeu como que funciona basicamente essa metodologia? Nesse próximo slide, um exemplo muito prático para você compreender essa metodologia SWOT é como ela é feita dentro da empresa. Ela é utilizada muito, como informei, para identificar quais são os pontos estratégicos da empresa. Então, nesse slide, vamos imaginar que nós estamos prestando uma consultoria dentro da empresa e a gente começa a fazer perguntas utilizando essa metodologia SWOT. Então, ali, você pode ver como exemplo, na parte de forças, a pergunta é: o que fazemos bem? O que diferencia a nossa organização? Qual que é a resposta nesse caso? É atendimento ao cliente. Em comparação aos nossos concorrentes, o nosso atendimento ao cliente é de nível mundial, pois temos uma pontuação NPS de 90. Então, o consultor ele faz essa pergunta para o head da área, para entender quais atividades principais, qual que é os pontos estratégicos e a pessoa responsável, o head da área, que vai passar essas informações. E o consultor, ele vai anotar ali na base do seu olhar, do que ele entendeu e da forma que ele vai direcionar. Consultoria de gestão de risco é uma outra modalidade, outro tipo de consultoria que vem sendo muito utilizada hoje dentro das empresas, que é o gerenciamento de crise, ajuda a identificar o risco e ameaças ao negócio. Geralmente a consultoria de gestão de risco é mais para entender a saúde da empresa, quais são os pontos de risco que precisam ser tratados, avaliados. O outro tipo de consultoria é a consultoria de marketing. Comportamento dos consumidores, visando entender como atrair e fidelizar os clientes. Outro tipo de consultoria é a consultoria financeira. Gerenciamento de receita, investimentos e lucro. Geralmente a consultoria financeira, ela auxilia muito e ela auxilia na questão de entender o quanto a empresa está lucrando, como que ela pode reservar esse dinheiro, entender os pontos da parte da contabilidade financeira, é muito utilizada hoje. Integração entre fundamentos teóricos, ferramentas de consultoria e habilidades de consultoria. Nesse slide, eu quero explicar quais os pontos principais que uma pessoa que trabalha com consultoria precisa ter. Precisa ter atualização profissional, comunicação, conhecimento e capacidade de trazer soluções de cliente. Ou seja, é uma área que você sempre vai precisar se atualizar, se atualizar no mercado para entender quais são as novidades que estão surgindo. E essa atualização ela é feita através de cursos, certificações, pós-graduações e assim sucessivamente. Comunicação. É muito importante ter a comunicação. Ou seja, para você conseguir entender qual é a dificuldade da empresa e até interagir entre equipes. Conhecimento. Ter o conhecimento do que você está fazendo, para você conseguir e precisa também saber passar esse conhecimento, para que a empresa ela tenha uma confiança no trabalho do consultor. Capacidade de trazer soluções ao cliente. Tendo todos esses tipos de ter atualização, comunicação, conhecimento, você vai ter uma facilidade de ajudar a compreender aquela necessidade do cliente. Deixo como dica de leitura Crocco, Luciano, Gutmann, Hennick, Consultoria Empresarial, Saraiva 2017, dica de vídeo, o canal Blog, Abrir Minha Empresa, como fazer análise SWOT, exemplo prático e simples. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Bons estudos!